Na última aula, a gente falou sobre a fórmula C, sobre a função C, e você pode estar um pouco assustado, pode ter achado um pouco difícil demais, e eu concordo, se foi realmente a primeira vez, se é o seu primeiro contato com essa fórmula, se você tem um pouco de dificuldade com o Excel, é normal, super normal que você ache um pouquinho difícil, mas eu lembro, você precisa praticar, então pega essa planilha que está aqui embaixo, disponível para download, e tenta fazer com a sua mão, com a sua mente, porque eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil. Mas agora a gente vai falar sobre a fórmula PROC-V. PROC-V significa PROC de procurar e ver de vertical. Então eu vou fazer uma procura na vertical. E o que é vertical? Vertical é assim, né? De cima para baixo ou de baixo para cima. Vertical, horizontal. Então a minha procura vai ser assim, ó, de cima para baixo. Eu vou procurar alguma coisa de cima para baixo. O que eu vou procurar? Vamos entender melhor. Na coluna A, eu tenho o nome de várias pessoas. Na coluna B, o sexo dessas pessoas. Na coluna C, o time de cada um. E na coluna D, a idade. O que eu quero é o seguinte. Eu quero colocar um nome. Então, repare que eu fiz aqui na célula F2 uma validação de dados, que nem eu te ensinei lá na primeira aula do minicurso. Então, se eu colocar, por exemplo, Fernanda Torres, eu quero que apareça na célula do lado o time da pessoa que é Fernanda Torres. Então aqui, ó, Fernanda Torres, se eu encontrar Fernanda Torres, o time dela é Botafogo. Eu quero que automaticamente apareça Botafogo aqui. E se eu mudar, por exemplo, de Fernanda Torres para João Lira, então deixa eu chegar aqui, João Lira. João Lira está aqui, ó, João Lira. O time dele é Vasco, eu quero que isso aqui mude para Vasco. Só que ao invés de ficar mudando manualmente, eu quero usar uma fórmula que entenda qual é o nome que eu escrevi aqui dentro e mude para o time da pessoa. E essa fórmula vai ser a fórmula PROC-V, procurar na vertical. Então, eu coloco o sinal de igual. Sinal de igual, escrevo PROC-V, procurar na vertical, e aperto o Tab. Coloque em maiúsculo e abre parênteses. Essa fórmula PROC-V, ela tem 4 informações. O valor procurado, a matriz tabela, o número índice de coluna e o procurar intervalo. Mas, por mais que ela pareça meio difícil, você não vai ver que não é tão difícil assim, não. Olha só, o que eu quero? Eu quero procurar por alguém em algum lugar. Procurar por alguém em algum lugar. Guarda isso aí. Beleza. Quem que eu quero procurar? Eu quero procurar por João Lira. Por que João Lira? Porque João Lira é o nome que está escrito na célula F2. Quando eu mudar para Pedro Ivo, ao invés de aparecer João Lira aqui dentro, vai aparecer Pedro Ivo. E quando eu mudar para Cristiana Lobo, vai aparecer aqui Cristiana Lobo. Então, eu sempre quero procurar pelo nome que está escrito aqui dentro. Por isso, eu seleciono a célula F2 e não escrevo um nome. Ah, João, por que você não escreveu João Lira? Primeiro, porque se eu fosse escrever um nome, eu teria que colocar entre aspas, para começar. E segundo, porque eu quero que seja uma fórmula inteligente. Essa fórmula, ela sempre vai olhar para o que está escrito na F2, e vai buscar pelo que está escrito na F2. Independente de ser João Lira, Pedro Ivo, Rafaela Prado, Luísa França, Júlia Campos, ela vai olhar para o que está escrito aqui dentro. Ponto e vírgula. Quando eu aperto ponto e vírgula, eu vou para a próxima informação, que é a matriz tabela. Essa matriz tabela, ela traz 2 informações importantes. A primeira, aonde que está a informação que você quer procurar. Se eu estou procurando por João Lira, me responde, os nomes, eles estão em qual coluna dessa lista? A, B, C ou D? Os nomes estão na coluna A. Então, na matriz tabela, eu vou começar a minha matriz pela coluna A. Obrigatoriamente, essa matriz tabela sempre tem que ter como primeira coluna da matriz, uma matriz tem colunas. A primeira coluna da matriz tabela tem que ser a coluna onde eu tenho os valores que eu quero achar. Como João Lira é um nome e os nomes estão na coluna A, começo na coluna A. Eu quero o time. O time está na coluna C. A, B, C. Time está na coluna C. A, B, C. Então, eu venho de A até C, de A até C, beleza? E aí, eu já disse que eu estou procurando por alguma coisa que está na coluna A. E por que eu cheguei até a C? Porque quando eu encontrar o que eu estou procurando na coluna A, o que eu quero é que ele me retorne o time.
Então, estou procurando por João Lira, de cima para baixo. Não achei, não achei, não achei, achei. Achei, tá aqui. Beleza. Então, o que eu posso ter como resposta dessa fórmula PROC-V? João Lira, masculino ou Vasco. Porque essa minha matriz tabela, essa informação que eu estou escrevendo agora, ela pega A, B e C. Então, o que você tem que entender dessa matriz tabela? A primeira coluna da matriz tabela sempre é a coluna onde eu tenho o que eu estou procurando. O que eu estou procurando é um nome que está na célula F2. Ponto e vírgula. Número índice de coluna. Seguinte, já falei que eu estou procurando por João Lira. Já falei também que eu estou procurando na coluna A, porque a matriz tabela começa na coluna A. Vai de A até C. A até C. Beleza. Agora é o seguinte, você quer a primeira informação, a segunda informação ou a terceira informação que está nessa matriz como resposta. Primeira, segunda ou terceira. Eu quero o que está na terceira. Terceira, né? Porque eu quero o time. Primeira, segunda e terceira. Então, eu coloco o número 3. O número 3 vai fazer com que ele encontre João Lira, mas depois se desloque até Vasco. Vasco. 1, 2, 3. E no final, eu tenho que lembrar de colocar o 0. Esse 0 no final é muito importante e muita gente erra aqui, tá? Esse 0 no final, ele me diz que eu quero fazer uma procura exata, que eu não aceito aproximações, que tem que ser realmente João Lira, da forma como está escrito aqui. Eu não quero João Lira com Y, eu não quero João Lira sem acento, tem que ser exatamente como está escrito aqui. E como eu fiz uma validação de dados, sempre o valor que está escrito aqui vai estar idêntico ao que está escrito na coluna A. Então, é muito importante colocar esse 0 no final, pode dar erro se você não colocar. A fórmula ficou assim, dei um Enter, tá lá, João Lira, Vasco. Se eu mudar agora para Pedro Ivo, Boca Júnior. Se eu mudar agora para Raimundo, Vasco de novo, porque Raimundo é Vasco, tá vendo? Raimundo é Vasco. Agora, vamos lá, próximo, deixa eu colocar aqui João Martins, Flamengo. Se eu colocar agora aqui o próximo, Alon Pinheiro, Fluminense. Se eu colocar aqui Júlia Campos, Botafogo. Então, ele vai olhando para a coluna A, encontrou a informação e vem e pega aqui como resposta a terceira informação da coluna. Só para você entender bem isso, ó. Se eu chegar nesse 3 e mudar de 3 para 2, o que ele vai fazer? Pegar a segunda informação e vai escrever aqui o sexo da pessoa. Júlia Campos, feminino. Se eu colocar Pedro Ivo, masculino. Se eu colocar agora, ó, Rubens, masculino. Mas se eu colocar uma outra menina, Fernanda, feminino. Então, esse número é importante e esse 0 no final não pode faltar. Essa é a fórmula PROC-V. Quem eu estou procurando, aonde eu estou procurando, qual é a informação que eu quero da matriz e o 0 no final para ele fazer uma procura exata e não aceitar aproximações que podem causar erros, tá bom? Treina. Se não ficou 100% claro, volta o vídeo e se quiser mais exemplos, vai lá no canal, #treinamentos e procura por outras aulas sobre a fórmula PROC-V de procurar na vertical. É muito comum de ser cobrado em testes e em provas de Excel de processos seletivos e você tem que aprender essa fórmula. Eu espero que tenha conseguido aprender agora.